Antes de começar a história de hoje, quero te fazer um pedido especial. Se inscreve aqui no canal Belas Histórias e deixa o seu like. Isso me ajuda a continuar realizando o meu sonho de escrever e contar histórias lindas e emocionantes para vocês. Cada inscrição e cada curtida faz toda a diferença. Dr. Eduardo Mendes tinha sido um dos cirurgiões cardiovasculares mais respeitados do país. Aos 45 anos, ele comandava uma equipe no Hospital Central. Realizava cirurgias complexas que salvavam dezenas de vidas por mês e ganhava um salário que permitia uma vida confortável. Mas a vida tem formas cruéis de virar do avesso. Tudo começou a desmoronar há 3 anos, quando sua esposa, Clara, foi diagnosticada com um câncer agressivo. Eduardo usou todas as suas economias no tratamento, vendeu o apartamento, o carro, tudo, mas não foi suficiente. Clara faleceu depois de 2 anos de luta, deixando Eduardo não apenas destroçado emocionalmente, mas também completamente falido. As dívidas se acumularam. Eduardo começou a beber para lidar com a dor da perda. Perdeu a concentração no trabalho. Cometeu erros que quase custaram a vida de um paciente. Foi afastado, depois demitido. Sem dinheiro, sem casa, sem família. Eduardo encontrou-se nas ruas. Nos primeiros meses, ele ainda tentava manter alguma dignidade. Dormia em abrigos, procurava emprego. Mas sem endereço fixo, sem referências profissionais depois da demissão problemática, as portas se fechavam uma após a outra. A bebida se tornou seu único consolo. Em 1 ano, o Dr. Eduardo Mendes, cirurgião renomado, havia se tornado apenas mais um mendigo invisível nas ruas da cidade. Agora, aos 48 anos, Eduardo dormia debaixo de um viaduto na Avenida Central. Seu rosto estava marcado pelo sol e pela vida dura das ruas. A barba crescida e desgrenhada, as roupas sujas e rasgadas. Ele carregava consigo apenas uma mochila velha com alguns pertences, uma manta surrada, alguns documentos que teimava em guardar, incluindo seu diploma de medicina, que já estava amarelado e amassado, e uma foto de Clara, que ele olhava todas as noites antes de dormir. Durante o dia, Eduardo pedia esmolas na esquina movimentada perto do centro comercial. A maioria das pessoas passava por ele sem olhar, como se fosse parte da paisagem urbana. Alguns jogavam moedas com desdém. Outros o xingavam, mandando-o trabalhar. Ninguém imaginava que aquele homem sujo e maltrapilho havia salvado mais de 1000 vidas ao longo de sua carreira. Mas algo em Eduardo permanecia intacto, apesar de tudo: seu conhecimento médico. Mesmo nas ruas, mesmo bêbado muitas noites, ele não conseguia desligar aquela parte de si. Quando via alguém ferido, seu instinto médico falava mais alto. Ele já havia ajudado outros moradores de rua, tratando feridas com materiais improvisados, orientando sobre doenças. Entre os invisíveis da cidade, Eduardo era conhecido como o mendigo que entendia de remédio, embora poucos soubessem que ele havia sido um médico de verdade. Era uma terça-feira típica de setembro, por volta das 10 da manhã. A Avenida Central estava movimentada como sempre, executivos apressados indo para reuniões, mães com carrinhos de bebê, turistas tirando fotos. Eduardo estava em seu lugar habitual, sentado na calçada com um copo de plástico à frente, onde ocasionalmente alguma alma caridosa deixava algumas moedas. Ele observava o fluxo de pessoas com aquela sensação de desconexão que havia se tornado comum, como se estivesse assistindo a vida acontecer através de um vidro grosso que o separava do resto da humanidade. Foi quando ele viu a mulher. Ela estava a uns 50 metros de distância, usando um tailleur azul marinho elegante, salto alto, cabelos loiros presos em um coque impecável, falando ao celular enquanto caminhava rapidamente. Executiva, provavelmente. Mais uma das centenas que passavam por ele todos os dias, sem vê-lo. Mas Eduardo notou algo que ninguém mais percebeu. Ela cambaleou levemente, levou a mão à testa, sua expressão mudou. E então, em câmera lenta, ela caiu. O celular voou de sua mão e se estilhaçou no chão. Seu corpo desabou na calçada como um boneco de panos. Por um breve momento, o tempo pareceu parar. Então o caos começou. Pessoas pararam, formando um círculo ao redor da mulher caída. Mas ninguém se aproximava. Havia aquele medo moderno, aquela hesitação. E se fosse golpe? E se envolver-se trouxesse problemas? Todo mundo tinha um celular na mão, filmando,
mas ninguém efetivamente ajudando. Alguém chama uma ambulância? Gritou um homem. Várias pessoas pegaram seus telefones, mas ficavam à distância segura, olhando. A mulher estava imóvel no chão, de bruços, em uma posição perigosa, que poderia obstruir suas vias aéreas. Eduardo viu tudo isso processar-se em segundos. Seus instintos médicos, adormecidos, mas nunca mortos, explodiram em ação. Ele se levantou cambaleante, suas pernas fracas da vida nas ruas, mas determinadas. Começou a correr, ou o mais próximo que conseguia de uma corrida com seus músculos atrofiados. As pessoas no círculo o viram se aproximando, um mendigo sujo correndo em direção à mulher caída, e instintivamente recuaram, alguns com expressões de nojo. "Sai daqui, imundo!" gritou um homem de terno tentando bloquear Eduardo. "Você vai roubar ela!" acusou uma mulher segurando firme sua bolsa. Eduardo ignorou tudo. Ele se ajoelhou ao lado da mulher, suas mãos sujas, mas surpreendentemente firmes, tocando o pescoço dela, procurando o pulso na carótida. Fraco, muito fraco. Ele virou-a cuidadosamente para a posição lateral de segurança, garantindo que suas vias aéreas estivessem desobstruídas. Suas mãos se moviam com uma precisão que contrastava completamente com sua aparência. Ela tem pulso, está respirando, mas é uma emergência. Alguém realmente chamou a ambulância? Sua voz saiu rouca, mas autoritária, com um tom que carregava décadas de experiência em salas de emergência. "Quem você pensa que é?" desafiou o homem de terno. "Um médico", respondeu Eduardo simplesmente, sem tirar os olhos da paciente. Ele verificou as pupilas dela, levantando cuidadosamente as pálpebras. Dilatação anormal, possível AVC ou crise hipoglicêmica severa. Ele verificou rapidamente se havia algum bracelete de identificação médica. Nada. Olhou para a bolsa que havia caído perto dela. Alguém pode verificar a bolsa dela? Procurar algum remédio, alguma identificação médica? Ordenou. Uma jovem, talvez na casa dos 20 anos, hesitou e então pegou a bolsa. Encontrou uma carteirinha. Daniela Rodrigues, 38 anos. E um frasco de insulina. "Tem insulina aqui?" disse a jovem. Eduardo assentiu. "Diabética. Provavelmente hipoglicemia severa. Ela precisa de glicose agora, ou pode entrar em coma." Ele olhou ao redor. "Alguém tem alguma coisa doce? Suco, refrigerante, bala, qualquer coisa?" As pessoas se entreolharam confusas. Um adolescente se adiantou, oferecendo uma lata de refrigerante. "Ela está inconsciente, vai engasgar", disse alguém na multidão. "Eu sei", respondeu Eduardo, "mas posso esfregar um pouco nas gengivas dela. Pode ajudar a absorção sublingual. Não é o ideal, mas é o que temos." Ele abriu a lata, derramou um pouco do líquido em sua mão suja e, com cuidado extraordinário, abriu levemente a boca de Daniela e esfregou o líquido açucarado em suas gengivas. Era uma técnica de emergência, não convencional, mas que podia comprar alguns minutos preciosos. Ele continuou monitorando o pulso dela, sua respiração. "Onde está a ambulância?" perguntou sua voz carregando urgência. "Disseram que estão a caminho, 5 minutos", respondeu alguém. Eduardo assentiu, mantendo-se ao lado de Daniela, sua mão no pulso dela, contando mentalmente os batimentos cardíacos. A multidão ao redor havia crescido e as opiniões estavam divididas. Alguns filmavam fascinados, outros murmuravam preocupados se deveriam deixar aquele mendigo sujo tocar na mulher. "Cara, olha como ele sabe o que está fazendo", comentou um rapaz. "Impossível, é só um mendigo", retrucou outro. Mas havia algo na forma como Eduardo se movia, na confiança de suas ações, na terminologia médica que usava, que era inconfundível. Daniela começou a mostrar sinais de resposta. Suas pálpebras tremeram. Ela gemeu levemente. "Está voltando", murmurou Eduardo, uma expressão de alívio cruzando seu rosto marcado. "Daniela! Daniela, você pode me ouvir? Você desmaiou, mas está segura agora. Não tente se levantar ainda." Os olhos dela se abriram lentamente, confusos, tentando focar. A primeira coisa que ela viu foi o rosto barbudo e sujo de Eduardo, a poucos centímetros do seu. Instintivamente ela recuou assustada. "Quem? O que?" Sua voz estava fraca, confusa. "Meu nome é Eduardo. Você desmaiou na rua. Você é diabética, certo? Quando foi a última vez que comeu?" Daniela piscou tentando processar. "Diabetes?" "Sim, ela era diabética tipo 1.
Essa manhã ela havia tomado sua insulina, mas pulado o café da manhã porque estava atrasada para uma reunião importante. Idiota! Ela sabia melhor do que isso. Eu tomei insulina, mas não comi. Ela admitiu, sua voz ganhando um pouco mais de força. Estava atrasada. Erro comum, mas perigoso, disse Eduardo gentilmente. Seu nível de açúcar no sangue despencou. Você precisa comer algo e precisa de exames no hospital. Nesse momento, a sirene da ambulância cortou o ar. 2 paramédicos emergiram correndo, carregando equipamento. Eles viram a cena. Uma mulher no chão, um mendigo ajoelhado ao lado dela, uma multidão observando. O que temos aqui? Perguntou um dos paramédicos, já preparando os equipamentos. Eduardo se levantou, dando espaço. Paciente feminina, 38 anos. Diabética tipo 1, síncope por provável hipoglicemia severa. Ela tomou insulina esta manhã, sem alimentação adequada. Inconsciente por aproximadamente 4 minutos. Responsiva nos últimos 2. Pulso estava fraco, mas estável. 55 BPM. Respiração superficial, mas presente. Apliquei medida paliativa com glicose oral nas gengivas. Pupilas estavam dilatadas, mas agora estão normalizando. Os paramédicos pararam e olharam para Eduardo com expressões surpresas. Aquele era um relatório médico perfeito, detalhado, usando terminologia correta. Você é médico? Perguntou um deles. Houve uma pausa longa. Eduardo olhou para suas mãos sujas, suas roupas rasgadas, a realidade do que ele era agora. Era, ele disse quietamente. Era médico. Antes que pudesse dizer mais, ele se virou e começou a caminhar de volta para seu canto na calçada. Mas Daniela, agora mais lúcida e sendo atendida pelos paramédicos, viu ele se afastando. Espera! Ela chamou, sua voz ainda fraca. Por favor, espera. Eduardo parou, mas não se virou. Um dos paramédicos falou. Senhora, precisamos levá-la ao hospital. Eu sei, disse Daniela, tentando sentar-se com a ajuda deles. Mas primeiro preciso falar com ele. Ele salvou minha vida. Ela olhou para Eduardo, que finalmente se virou. Mesmo de longe, através dos anos de dureza e sofrimento impressos em seu rosto, ela viu algo em seus olhos. Algo que tinha visto nos olhos dos médicos que a trataram ao longo de anos de sua condição. Competência, cuidado, humanidade. Como você sabia o que fazer? Ela perguntou. Eduardo deu um sorriso triste. Treinamento, experiência, outra vida. Ele acenou com a mão um gesto de despedida. Cuide-se. Não pule refeições. E então ele realmente começou a se afastar. A multidão começou a se dispersar, o show havia acabado. Os paramédicos estavam colocando Daniela na maca, mas a jovem que havia encontrado a insulina na bolsa correu atrás de Eduardo. Senhor, espera! Ela alcançou Eduardo e tirou do bolso uma nota de R$ 50. Por favor, aceita. Você ajudou aquela mulher. Eduardo olhou para o dinheiro e então para a jovem. Seus olhos ficaram úmidos. Obrigado. Ele disse simplesmente, pegando a nota com mãos trêmulas. Daniela foi levada ao hospital. Os exames confirmaram hipoglicemia severa, como Eduardo havia diagnosticado. Ela recebeu glicose intravenosa e em poucas horas estava completamente recuperada. Mas ela não conseguia parar de pensar no homem que a havia ajudado. O mendigo que sabia medicina. Ela perguntou aos paramédicos sobre ele, mas eles só sabiam que ele disse ter sido médico. No dia seguinte, depois de receber alta, Daniela voltou à Avenida Central. Ela tinha que encontrá-lo, tinha que agradecer adequadamente. E mais do que isso, havia algo naquela história que não se encaixava, e ela precisava entender. Levou algumas horas, e várias tentativas de conversar com outros moradores de rua, mas finalmente ela o encontrou. Eduardo estava no mesmo lugar, sentado na calçada olhando o nada. Quando ele viu Daniela se aproximando, vestida casualmente agora em vez do tailleur de executiva, ele pareceu surpreso. Você, ele disse. Você deveria estar em casa, descansando. Daniela sentou-se na calçada ao lado dele, para surpresa dele e dos transeuntes que passavam olhando estranhamente. Eu precisava te encontrar. Você salvou minha vida ontem. Os médicos no hospital disseram que, se eu tivesse ficado mais alguns minutos sem atendimento, eu poderia ter entrado em coma. Ou pior. Eduardo deu de ombros. Você teve sorte. Eu estava perto. Não foi sorte, disse Daniela firmemente. Foi conhecimento, habilidade. Você disse que era médico. O que aconteceu?
Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Ele não falava sobre isso, não com ninguém, mas havia algo na persistência gentil de Daniela, na gratidão genuína em seus olhos, que quebrou suas defesas. E então ele contou. Contou sobre Clara, sobre o câncer, sobre como ele havia perdido tudo tentando salvá-la. Sobre a bebida, os erros, a demissão, sobre como ele havia caído tão rápido que nem percebeu até estar já no fundo do poço. As palavras saíam com dificuldade, carregadas de dor e vergonha. Quando ele terminou, havia lágrimas escorrendo por seu rosto sujo. Daniela também estava chorando. Ela colocou a mão no ombro dele, um gesto simples de compaixão humana. Eduardo, ela disse gentilmente, você perdeu muita coisa, mas você não perdeu quem você é. Ontem, quando eu estava no chão, você não hesitou. Você não pensou na sua situação, no que as pessoas iam pensar. Você só pensou em salvar uma vida. Isso é quem você é. Você é um médico, não importa onde você durma. Eduardo balançou a cabeça. Era um médico. Agora sou apenas isso. Ele gesticulou para si mesmo. Um bêbado sem teto que as pessoas evitam na rua. Você está errado, disse Daniela. E eu vou provar isso para você. Nos dias seguintes, Daniela se tornou uma presença constante na vida de Eduardo. Ela trazia comida, conversava com ele, gentilmente o encorajava. Ela descobriu que ele não bebia havia 3 dias, desde o incidente com ela, o mais longo período sóbrio em anos. Ela soube por outros moradores de rua sobre as vezes que Eduardo havia ajudado pessoas com seus conhecimentos médicos. Um homem que ele havia ensinado a cuidar de uma ferida infectada, uma mulher grávida que ele havia orientado a procurar pré-natal. Eram pequenos atos, mas significativos. Daniela trabalhava como gerente de projetos em uma grande ONG de saúde pública. Ela começou a ter uma ideia. Algumas semanas depois do incidente, ela chegou com uma proposta. Eduardo, quero que você conheça algumas pessoas. Ela o levou depois de convencê-lo a tomar um banho em um abrigo e colocar roupas doadas mais limpas para o escritório da ONG onde trabalhava. Lá já apresentou-o à diretora, doutora Márcia Santos. Doutora Márcia, este é Eduardo Mendes. Ele foi um cirurgião cardiovascular do Hospital Central. Ele salvou minha vida há 3 semanas e salvou as vidas de dezenas de pessoas nas ruas com seus conhecimentos médicos, mesmo não tendo nada. Doutora Márcia, uma mulher de seus 60 anos com olhos perspicazes, estudou Eduardo por um longo momento. Senhor Mendes, Daniela me contou sua história. E eu verifiquei seus registros. Você foi realmente um cirurgião excepcional até 3 anos atrás. Eduardo baixou os olhos envergonhado. Até que cometi erros. Você estava sofrendo uma perda devastadora e desenvolveu dependência química como mecanismo de enfrentamento, corrigiu doutora Márcia. Você cometeu erros? Sim, mas você também salvou centenas de vidas antes disso, que aparentemente continuou salvando vidas, mesmo depois de perder tudo. Ela se inclinou para a frente. Nossa ONG trabalha com populações carentes. Temos clínicas comunitárias, programas de saúde para a população em situação de rua. Precisamos de profissionais que entendam essas comunidades, que tenham empatia, que saibam trabalhar com recursos limitados. Daniela acha que você seria perfeito para o programa. Mas preciso saber, você está pronto para voltar? Para fazer o trabalho difícil de se reconstruir? Eduardo estava atordoado. Ele olhou para Daniela, que sorria encorajadoramente, e então para a doutora Márcia. Eu não sei se posso. Já faz tanto tempo. E eu não tenho licença médica ativa, não tenho... Podemos trabalhar nisso, interrompeu doutora Márcia. Começaríamos devagar. Primeiro, você entraria em um programa de reabilitação para a dependência química que nossa organização oferece. Depois você poderia trabalhar como consultor de saúde, educador comunitário, não prática clínica imediata. Eventualmente, se você se estabilizar e quiser, podemos trabalhar para renovar sua licença. Mas isso seria um processo longo, que exige compromisso total. Ela fez uma pausa. A pergunta é, você quer tentar? Eduardo sentiu algo que não sentia há anos, algo que pensou que havia morrido junto com Clara. Esperança. Era assustador, vulnerável, frágil como um filhote de pássaro, mas estava lá. Sim, ele disse, sua voz quebrando de emoção. Sim, eu quero tentar. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Eduardo, e considerando o que ele já havia passado, isso significava muito.
O programa de reabilitação foi brutal. Ele enfrentou seus demônios. A perda de Clara, a culpa pelo que havia acontecido, a vergonha de sua queda. Havia dias em que tudo o que ele queria era desistir, voltar para as ruas, afogar tudo em álcool. Mas Daniela estava lá, visitando-o semanalmente, lembrando-o de por que ele estava fazendo isso. E lentamente, muito lentamente, Eduardo começou a reconstruir. Depois de 3 meses limpo, ele começou a trabalhar na ONG. Inicialmente, apenas tarefas administrativas, organizando materiais educativos sobre saúde, mas logo suas habilidades se tornaram óbvias. Ele revisava materiais com precisão cirúrgica, identificava erros médicos em panfletos, sugeria abordagens melhores para a educação em saúde. Doutora Márcia ficou impressionada. Começou a envolvê-lo mais, pedindo que ele participasse de reuniões de planejamento, que desse palestras para a equipe sobre condições médicas específicas. Eduardo estava lenta, mas seguramente, voltando a ser médico, mesmo que não estivesse ainda praticando medicina clínica. O ponto de virada veio 9 meses depois. A ONG estava fazendo um grande evento de saúde comunitária em uma favela, oferecendo consultas gratuitas, vacinações, orientações. Eduardo estava lá como coordenador logístico. Mas no meio do evento, um dos médicos voluntários não apareceu. Havia uma fila enorme de pessoas esperando. Doutora Márcia olhou para Eduardo. Você se sente pronto? Eduardo sentiu o velho medo subir. E se ele cometesse um erro? E se ele tivesse esquecido tudo? Mas então ele olhou para as pessoas na fila, pessoas pobres, vulneráveis, que precisavam de ajuda. Pessoas como ele havia sido. Sim, ele disse. Estou pronto. Eduardo viu 30 pacientes naquele dia. Casos simples na maioria, mas ele lidou com cada um com cuidado, competência e compaixão. No final do dia, ele estava exausto, mas sentindo algo que não sentia há anos. Realização. Ele era útil novamente. Ele estava fazendo diferença. Nos meses seguintes, Eduardo trabalhou intensamente para renovar sua licença médica. Foi um processo complicado, envolvendo avaliações, comprovação de reabilitação, audiências, mas com o apoio de doutora Márcia, com cartas de recomendação de Daniela e de dezenas de pessoas que ele havia ajudado, e com sua própria determinação férrea, ele conseguiu. 2 anos depois do dia em que havia salvado Daniela na rua, Dr. Eduardo Mendes estava oficialmente de volta. Mas ele não voltou para cirurgias de alto risco em hospitais luxuosos. Ele encontrou seu lugar nas clínicas comunitárias da ONG, tratando os invisíveis, os esquecidos, as pessoas em situação de rua que ele conhecia tão bem porque havia sido um deles. Ele entendia suas lutas, suas dores, seus medos, de uma forma que poucos médicos podiam. E isso o tornava extraordinário no que fazia. A notícia sobre a história de Eduardo se espalhou. A mídia local fez uma reportagem sobre o médico mendigo que havia se reconstruído. O vídeo viralizou. De repente, Eduardo se viu sendo convidado para dar palestras, para compartilhar sua história. Ele hesitou inicialmente, ainda carregando vergonha do que havia sido. Mas Daniela o encorajou. Sua história pode ajudar outras pessoas, Eduardo. Pode dar esperança para quem está no fundo do poço como você estava. E assim, Eduardo começou a falar publicamente. Em universidades de medicina, falava sobre compaixão, sobre não julgar, sobre lembrar que cada paciente é uma pessoa com uma história. Em conferências sobre dependência química, falava sobre sua própria luta, sobre perda e recuperação. Em abrigos e centros comunitários, falava sobre resiliência, sobre como é possível se reerguer não importa o quão baixo você tenha caído. Sua história tocava corações em todos os lugares. 3 anos após o incidente, Eduardo estava em um evento comemorativo da ONG. Ele havia sido promovido a diretor médico do programa de saúde para a população vulnerável. Tinha um pequeno apartamento, simples mas confortável. Tinha amigos, propósito, vida novamente. Mas ele nunca esqueceu onde esteve. Ainda carregava na carteira a foto amarelada de Clara e seu velho diploma amassado. Lembretes de quem ele era, do que havia perdido e do que havia reconquistado. Daniela estava lá no evento, é claro. Eles haviam se tornado amigos próximos, unidos por aquele momento fatídico na Avenida Central. Durante o evento, ela fez um brinde. A Eduardo, o homem que me salvou quando ninguém mais quis ajudar. O homem que provou que dignidade não vem de onde você dorme ou o que você veste,
mas de quem você escolhe ser mesmo quando perdeu tudo. Você é um herói, Eduardo. Sempre foi. Eduardo, com lágrimas nos olhos, respondeu: não sou herói. Sou apenas alguém que caiu, que foi ajudado a se levantar e que agora tenta ajudar outros a fazer o mesmo. Daniela, você me salvou tanto quanto eu salvei você naquele dia. Você me lembrou de quem eu era quando eu havia esquecido completamente. A história de Eduardo se tornou inspiração. A ONG onde trabalhava criou um programa chamado Segunda Chance, focado em ajudar profissionais de saúde que haviam desenvolvido dependência química ou passado por crises pessoais a se recuperarem e retornarem à profissão. Eduardo liderava o programa, usando sua própria experiência para orientar outros. Ele sabia exatamente o que eles estavam passando, as dúvidas, os medos, a vergonha, e ele sabia que recuperação era possível. Muitas vezes, durante suas rondas nas clínicas comunitárias, Eduardo ainda encontrava pessoas que o reconheciam da época em que ele vivia nas ruas. Doutor Eduardo. Eles chamavam às vezes surpresos, às vezes orgulhosos. E ele sempre parava para conversar, para perguntar como estavam, para oferecer ajuda se precisassem. Ele nunca esqueceu aquela comunidade que havia sido sua durante os anos mais escuros. Em uma noite particularmente significativa, 5 anos após o incidente, Eduardo estava sozinho em seu consultório depois de um longo dia. Ele pegou a velha foto de Clara, olhando o rosto amado que ele carregara mesmo através do inferno. Consegui, amor, ele sussurrou. Cai tão fundo que pensei que nunca voltaria. Mas consegui. Não voltei a ser quem eu era. Voltei a ser alguém melhor. Alguém que entende dor, perda, luta. Alguém que pode realmente ajudar porque esteve lá. Ele sabia que Clara estaria orgulhosa, não apenas por ele ter se recuperado, mas pela forma como havia usado sua queda e sua recuperação para fazer diferença real no mundo. Aquela noite, saindo da clínica, Eduardo passou pela Avenida Central. Parou no exato local onde havia estado sentado como mendigo, onde havia visto Daniela cair, onde tudo havia mudado. Um jovem estava sentado ali agora, maltrapilho, claramente em situação de rua. Eduardo se aproximou. Com licença, ele disse gentilmente. O jovem olhou para cima defensivo. Olha, eu não quero problema. Sem problema, disse Eduardo, sentando-se na calçada ao lado dele como Daniela havia feito 5 anos atrás. Só queria dizer que já estive onde você está. Sei como é. E sei que parece que não há saída. Mas há. Sempre há. Ele tirou um cartão do bolso e entregou ao jovem. Esse é o endereço da ONG onde trabalho. Temos programas que podem ajudar. Comida, abrigo, reabilitação se precisar, ajuda para encontrar emprego. Se você quiser uma chance de mudar, procure a gente. O jovem pegou o cartão, olhando-o com uma mistura de desconfiança e algo que poderia ser esperança. Por que você se importa? Ele perguntou. Eduardo sorriu, aquele sorriso triste e sábio de quem conheceu o fundo, e voltou. Porque alguém se importou comigo quando eu precisava. E porque aprendi que a única forma real de curar nossas próprias feridas é ajudando a curar as dos outros. Ele se levantou, colocou a mão no ombro do jovem por um momento. Pensa nisso, ok? E então, Eduardo seguiu seu caminho pela avenida iluminada. Não mais invisível, não mais perdido, mas reconstruído, redimido e dedicado a ajudar outros a encontrarem o mesmo caminho de volta que ele havia encontrado. Dr. Eduardo Mendes, o mendigo que havia salvado uma vida e, ao fazer isso, havia salvado a própria vida, caminhava com propósito sob as luzes da cidade. Um testemunho vivo de que nenhuma queda é permanente, nenhuma perda é total e nenhuma pessoa é verdadeiramente invisível quando olhamos com os olhos da compaixão. E assim termina mais uma das nossas belas histórias. Se essa história tocou o seu coração, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui, cada semana é uma nova viagem por emoções, mistérios e sonhos. Até a próxima história.